Seguindo nossa conversa sobre projeções cartográficas, hoje a gente vai mergulhar em como os cartógrafos organizam e escolhem o melhor jeito de representar nosso planeta redondo no mapa plano. Exato. Vamos falar das famílias de projeções e o que elas tentam preservar, né? Isso. A ideia fundamental é que, olha, não tem como fugir. Ao passar do globo para o plano, sempre vai ter alguma distorção. A cartografia tenta, sim, encontrar maneiras de controlar, de escolher quais distorções são aceitáveis para cada finalidade. Entendi. E uma forma de classificar isso é pela tal superfície de projeção que usam como auxiliar, certo? Quais são as principais? Basicamente, a gente imagina projetar a superfície da Terra em 3 formas geométricas que dá para desenrolar num plano. Ah, como se fossem moldes. Exato. Primeiro tem a plana ou azimutal. Pensa como se fosse um carimbo, uma folha de papel que toca o globo num ponto só. Uhum. Pode ser polar, se tocar no polo, equatorial na linha do Equador, ou oblíqua, em qualquer outro ponto. Ok. A plana toca num ponto. E as outras? Temos a cônica. Aí é como usar um cone que envolve o globo, tipo um chapéu. Certo. E também pode ter posições diferentes, normal, transversal, oblíqua, dependendo de como esse cone está alinhado. E a terceira? A cilíndrica. É como envolver o globo com um cilindro, né? Como rótulo. E da mesma forma pode ser normal, transversal ou oblíqua. Faz sentido. Plana, cônica, cilíndrica. E você mencionou o toque. O modo como essa superfície toca o globo também importa, né? Tangente ou secante. Sim, exatamente. A superfície auxiliar pode ser tangente, ou seja, ela só encosta no globo. Se for plana, encosta num ponto. Se for cônica ou cilíndrica, encosta ao longo de uma linha. Certo. Um toque sutil. Isso. Ou pode ser secante. Aí ela corta o globo, atravessa ele, né? Normalmente ao longo de uma ou duas linhas. E qual a diferença prática disso? Onde tem o contato, seja tangência ou secância, a distorção tende a ser mínima, quase zero. Mas, conforme você se afasta desse ponto ou dessa linha de contato, a distorção aumenta. Ah, então é aí que o mapa começa a mentir mais, digamos assim. É uma forma de ver, sim. Começa a distorcer mais as coisas. E aqui é que fica bem interessante. Por que tantas opções? Plana, cônica, cilíndrica, tangente, secante, o que cada projeção está tentando preservar, afinal, já que não dá para ter tudo perfeito. Esse é o ponto-chave. É impossível, matematicamente impossível, preservar tudo ao mesmo tempo. Ângulos, áreas, distâncias, tudo junto, da esfera para o plano. É sempre uma escolha. Um trade-off, como dizem. E quais são as principais propriedades que se tenta manter? Bom, uma importante é a conformidade. Uma projeção conforme preserva os ângulos e as formas locais. Os contornos pequenos ficam corretos. Para que isso é bom? Ótima para navegação. Para quem precisa seguir um rumo, um ângulo preciso no mapa, isso é essencial. Pensa num navegador. Claro, faz todo sentido. Mas tem um lado ruim. Tem? Geralmente as projeções conformes distorcem muito as áreas. Países perto dos polos podem parecer gigantescos, por exemplo. Entendi. Preserva a forma local, mas o tamanho relativo fica bagunçado. E o oposto? Focar no tamanho. Aí seria a equivalência. Essa projeção preserva as áreas relativas. Se um país tem o dobro da área de outro na realidade, no mapa, ele também vai ter o dobro da área. Para que tipo de mapa isso é bom? Perfeito para mapas temáticos, sabe? Comparar distribuição de população, vegetação, dados econômicos, onde a comparação visual do tamanho das áreas é crucial. Mas aí o que se sacrifica? As formas e os ângulos. Os contornos podem parecer meio achatados, esticados, a forma local não fica tão certinha. Entendi o dilema. Ou forma ou área. E a distância? Dá para preservar a distância? Em parte, existe a equidistância. Uma projeção equidistante preserva as distâncias corretas a partir de um ponto central, ou talvez 2 pontos, ou ao longo de linhas específicas, como certos meridianos ou paralelos. Ah, então não são todas as distâncias no mapa que ficam corretas. Não, de jeito nenhum. Só aquelas selecionadas como referência pela projeção. Você não pode medir qualquer distância entre 2 pontos no mapa e esperar que seja real. Entendi. É uma propriedade mais específica. E se eu não quiser nem forma perfeita, nem área perfeita, nem distância perfeita a partir de um ponto? Se eu quiser um meio termo?
Aí entram as projeções afiláticas. Elas são, digamos, um meio termo mesmo. Não preservam nenhuma propriedade 100%, mas tentam minimizar todas as distorções de ângulo, de área, de distância da melhor forma possível. É uma solução de compromisso. Então é tipo, distorce tudo um pouquinho para não distorcer demais uma coisa só. Exatamente essa é a ideia. Às vezes, para um mapa de visão geral do mundo, por exemplo, pode ser visualmente mais equilibrado. Bem complexo. Mas então, como é que se decide qual usar na prática? Você falou que depende do propósito e da área. Isso. A escolha depende crucialmente do propósito do mapa e da área que você quer representar. Não tem uma receita única. Pode dar uns exemplos? Claro. Olha, para mapear áreas que são mais largas do que altas, que se estendem mais de leste a oeste, como, sei lá, a parte sul da Europa ou os Estados Unidos continentais, Uhum. a projeção cônica conforme de Lambert é muito usada. Ela é cônica, conforme e geralmente secante, com dois paralelos onde a distorção de forma é mínima. Ela se encaixa bem nesse tipo de área. Entendi. Acompanha extensão leste a oeste. E para áreas mais esticadas, no sentido norte-sul, ou para fazer aqueles mapas sistemáticos em folhas separadas. Nesses casos, ou para mapeamento sistemático como o sistema UTM, a projeção universal transversa de Mercator, que é super usada no Brasil para o mapeamento oficial, Ah, UTM, já ouvi falar. pois é, ele usa uma projeção cilíndrica transversa de Mercator, que é conforme, funciona bem para faixas estreitas no sentido norte-sul. E para os polos? Aquelas áreas bem no topo e na base do globo. Aí o mais comum é usar a projeção estereográfica polar. Ela é do tipo plana ou azimutal e geralmente é conforme também. Fica bem adaptada para ver as regiões polares sem tanta deformação perto do polo. Então, a grande lição é, não existe o mapa perfeito, o mapa certo. Exatamente. Como a nossa referência diz, né, não existe uma representação ideal, mas apenas a melhor representação para um determinado propósito. Cada mapa é uma ferramenta. Uma ferramenta com um objetivo específico, e a projeção é escolhida para cumprir esse objetivo da melhor forma possível, mesmo com as distorções inevitáveis. Isso. A escolha da projeção define como a gente vai perceber aquela informação espacial. Recapitulando então, vimos as famílias de projeções plana, cônica, cilíndrica, como elas podem tocar o globo, tangente ou secante, e as propriedades que elas tentam preservar sempre com algum trade-off. Conformidade, equivalência, equidistância ou o meio-termo afilático. E a escolha depende do quê? Do objetivo do mapa e da área representada. Perfeito. E isso levanta uma questão interessante para a gente pensar, né? Já que todo mapa plano distorce a realidade esférica de alguma forma. Sim. De que maneira essa escolha, essa decisão de privilegiar área em vez de forma, ou forma em vez de área, pode, mesmo que sutilmente, acabar moldando a nossa percepção, a nossa ideia sobre o tamanho relativo, a forma ou até a importância das diferentes partes do mundo. Uma boa reflexão. Como um mapa pode influenciar nossa visão de mundo sem a gente nem perceber direito? Fica aí a questão sobre o poder que existe na representação cartográfica.